Meus amados irmãos e irmãs, hoje, com grande alegria, nos reunimos aqui para iniciar então o nosso trido da Páscoa, da paixão de Jesus, da sua morte e também da sua ressurreição. Com a graça de Deus, estamos aqui hoje na Capela do Peró de São José, pela primeira vez na Quinta-feira Santa. Grande alegria ao nosso coração, nos reunimos aqui para então celebrarmos essa Quinta-feira Santa. Esse dia aonde o Senhor então começa o seu caminho de entrega total. Nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, aonde aquele povo que ia sair da escravidão ia então ser libertado, e que era necessário então fazer um rito, inclusive, que deveriam escolher então os melhores animais, os melhores cordeiros, os brancos sem mancha, sacrificar então aquele animal e aspergir as portas então das casas com aquele sangue, porque aquele sangue daquele cordeiro imolado seria sinal, porque o anjo da morte ia passar por ali, e aquela casa, as casas então que não estivesse aspergida com aquele sangue, marcados com aquele sangue, o anjo da morte ia levar então os primogênitos dos animais, os filhos, inclusive o filho do faraó foi levado, o primogênito, aquele sangue daqueles cordeiros que foi sinal então do preciosíssimo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Vamos celebrar isto amanhã. Mas como o Senhor então quis antecipar a sua paixão, vivendo então aquela mesma ceia, reunindo com os seus apóstolos, que os judeus se reuniam todos os anos para lembrar então a saída do povo do Egito, das passagem, ou seja, da Páscoa, da passagem do povo que era escravo e se tornou então livre. Se reuniam todo dia para a Páscoa, para celebrar então esta passagem da escravidão para então a liberdade. Porque o Senhor também com a sua vida fez-nos passar uma nova Páscoa, uma nova passagem da humanidade então que estava imersa no pecado, estava prisioneira do pecado, estava escravizado pelo pecado, e pela paixão de Jesus então ia se tornar livres. Os nossos pecados foram também o motivo da paixão de Jesus, da sua morte. E nós sabemos que os judeus, para eles então, depois do anoitecer, já é o dia seguinte. Então, quando o Senhor se reúne na quinta-feira, já à noite, já era para eles a sexta-feira. Então, naquela mesma sexta-feira, antes de viver a sua paixão, antes de entregar a sua vida, ele quis celebrar então com os apóstolos aquela ceia, antecipar o sacrifício, porque a missa, essa primeira missa que teve aqui, a última ceia, comumente chamada, a primeira missa que o Senhor celebrou e nos deu exemplo para os seus apóstolos, seus sucessores, então continuarem aquele mesmo sacrifício, foi feito então no mesmo dia, onde ele ia, horas depois, entregar-se em sacrifício. Ou seja, a Santa Missa, a Eucaristia é para nós esse sacrifício de Cristo. Porque a Eucaristia não é um sinal, ela não é um símbolo, mas nela está a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, substancialmente. Jesus está presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. O todo Jesus está presente em cada Eucaristia. Toda vez então que celebramos a Santa Missa, nós não crucificamos a Jesus de novo, Jesus não morre de novo, mas aquele mesmo sacrifício é atualizado para nós aqui agora. Por isso, por exemplo, que Bento XVI chamava a liturgia, a Santa Missa, desse céu aberto, porque é o céu que vem até nós, daquele mesmo sacrifício de Cristo, daquela mesma imolação do Senhor, se faz presente aqui para nós hoje. Nós fazemos memória a cada Santa Missa e, sobretudo, hoje, lembrando aquela Quinta-feira Santa. Ou seja, como não deve ser então o nosso amor à Santíssima Eucaristia,
porque o Senhor quis perpetuar o seu sacrifício, Ele quis perpetuar a sua presença no meio de nós, através da Eucaristia. E sabendo que a Eucaristia é aquele mesmo Senhor que esteve então no ventre da Santíssima Virgem Maria, aquele mesmo Jesus que fez tantos milagres, tantas curas, tantos prodígios, aquele mesmo Jesus que celebrou então a sua ceia com os apóstolos, aquele mesmo Jesus que subiu ao Calvário, que foi, claro, até o Horto das Oliveiras, que foi até o Calvário, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, aquele mesmo Jesus se faz presente na Eucaristia. Mesmíssimo Jesus. Como não deve ser então o nosso coração desejoso de receber Jesus na Eucaristia, de se preparar bem para receber Jesus, de não recebê-lo de forma indigna, de desejar ardentemente receber Jesus na Eucaristia, esse próprio Deus que vem até nós. Podemos às vezes ficar perdidos, procurar a Deus, ou seja, estar nesse mundo perdido. Onde estamos, para onde vamos, de onde somos? Cadê Deus? Deus está na Eucaristia, Deus está no tabernáculo, Deus está presente na Santíssima Eucaristia, e devemos buscar ardentemente a Jesus, de comungar de forma fervorosa, não receber Jesus de forma fria, com um coração frio, de receber e voltar para o nosso lugar, ou se recebemos em casa, ou aonde recebemos Jesus. Recebemos de qualquer jeito, às vezes, recebemos Jesus, voltamos para o nosso lugar e começamos a conversar com quem está do nosso lado, começamos a olhar o celular, começamos a deixar nosso pensamento levar para tantos lugares, que não é estar ali com Jesus, porque Jesus está ali, fisicamente dentro de nós. Nós comungamos o corpo de Jesus. Como não deve então ser o nosso momento, o momento da comunhão, o momento mais precioso da nossa vida? São João Maria Vianney, quando recebeu o viático, ou seja, recebeu a Eucaristia antes de morrer, ele dizia assim: nossa, que dor receber Jesus pela última vez. É claro que sabemos, ele foi para o céu, está contemplando Deus face a face, mas o coração dele ardia porque não ia poder mais receber Jesus Eucarístico, estava recebendo Jesus pela última vez, e aquele coração ardia porque passou a vida amando a Jesus, passou a vida toda amando Jesus na Eucaristia, celebrando a missa com ardor, com piedade, amando a Jesus, querendo se unir cada vez mais a Jesus. Que o nosso coração então, a partir de hoje, possa olhar para a Eucaristia e nunca mais duvidarmos, e se ver alguma dúvida de fé, que possamos afastar de nós o quanto antes e professar a nossa fé. Jesus está presente realmente na Santíssima Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Como ouvimos na segunda leitura, na carta de São Paulo, o texto mais antigo para nós sobre a Eucaristia, sobre a instituição da Eucaristia, que o Senhor disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não disse isso é um sinal do meu corpo, um sinal do meu sangue, isso representa o meu corpo, ou representa o meu sangue. Ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E disse isso ainda: fazer isto em memória de mim. Deu esse mandato, esse pedido aos apóstolos. Devemos então correr cada vez mais com um coração desejoso de receber Jesus na Eucaristia, para nos unirmos cada vez mais a Jesus. Todo momento de oração nosso deve relembrar aquela última comunhão que fizemos, ou seja, tornar atual a cada vez que rezamos, se não estamos diante de Jesus na Eucaristia, no tabernáculo, se estamos em casa, lembrar aquela última Eucaristia onde Deus então veio a nossa alma, veio ao nosso corpo, veio a nossa alma, e desejar ardentemente naquele momento receber Jesus, e professar a nossa fé em Jesus, e conversar com Jesus, e dialogar com Ele, como se estivesse aqui, relembrando aquela última comunhão que fizemos.
desejando ardentemente receber Jesus novamente. E assim o nosso dia, a cada dia mais, querendo nos aproximar cada vez mais de Jesus, de fugir do pecado cada vez mais para não ofender a Deus, nos unindo cada vez mais a Ele, para seguir o seu mandato. Porque o Senhor quis e desejou isso no momento mais, podemos dizer, ali mais forte para Ele. Porque como nós ouvimos no Evangelho de hoje, no princípio do Evangelho de São João, que disse assim: Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ou seja, como não estaria angustiado, porque claro, Jesus era Deus, mas também era homem, e não devia estar então no seu coração angustiado, mas ao mesmo tempo desejoso de viver aquela Páscoa, de se entregar totalmente para nos salvar, para nos resgatar, mas angustiado também. E nisso São João nos diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim, até a entrega total da sua vida, até derramar todo o seu preciosíssimo sangue, porque aquele sangue daqueles cordeiros que foram aspergidos nas portas, agora é o sangue de Deus que foi aspergido sobre esta terra, que foi aspergido sobre nós, para marcar então a cada um de nós, para sermos salvos, não mais por sangue de animais, mas pelo sangue de Deus feito homem, que nos salvou. Ou seja, se queremos saber o nosso valor, às vezes podemos ficar perdidos, achando que não temos valor nenhum, pela forma que as pessoas nos tratam, muitas vezes. Ficamos perdidos nesse mundo, achando que não temos mais futuro, não temos mais nada, estamos perdidos, perdemos tudo. Mas o nosso valor é o todo o sangue de Jesus. Nós valemos todo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que se derramou por nós, mesmo que fosse só por nós, só se fosse só pelo Padre João Gabriel, por cada um de nós, Ele derramaria todo o seu sangue. Por isso que não é mais necessário então agora o sacrifício de animais, porque foi feito o sacrifício definitivo. Jesus derramou todo o seu sangue por nós e deixou esse mesmo mistério para nós na Santíssima Eucaristia. Que possamos então a partir de hoje nos aproximar cada vez mais desse mistério eucarístico, com o coração ardente de receber a Deus, querendo servir a Deus em tudo, como ouvimos também hoje no Evangelho. Teríamos também aqui o famoso lava-pés, porque nós vemos Jesus então lavando os pés dos seus discípulos, tirando a sua túnica, colocando a toalha e cingindo sobre sua cintura, lavando os pés de todos os apóstolos, inclusive o de Judas, que ele já sabia que o trairia. Inclusive o de Judas, inclusive o de Pedro que o negou, e de todos os outros que fugiram. Jesus lavou os pés deles todos, para ter parte com eles. Nós precisamos então fazer o mesmo, porque o Senhor disse aos apóstolos: se eu sou vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, lavai os pés também uns dos outros. Nós devemos também cingir-nos com essa toalha e servir a todos, o exemplo de nosso Senhor, que servindo a todos se entregou por amor. Nós que muitas vezes ficamos perdidos, esperando tudo dos outros, querendo que os outros nos sirvam. Às vezes dentro de casa os filhos parecem uns reis, esperando que os pais os sirvam em tudo. E às vezes o esposo nesse mesmo desejo, a esposa também nisso, como se todos tivessem que me servir. Mas o Senhor hoje nos disse o contrário. Se Ele que é Deus, Ele que é Mestre e Senhor, lavou os pés dos discípulos, devemos nós também lavar os pés uns dos outros, servir a todos, não esperar ser servido por ninguém, mas entregar a nossa vida até o fim, inclusive daqueles que nos traem também, assim como o Senhor lavou os pés de Judas,
sem olhar a quem, e entregar a nossa vida totalmente. Ou seja, ao receber a Eucaristia, nos tornamos um com Cristo. E devemos então sair de cada missa, de cada comunhão que fazemos, com esse desejo de nos entregarmos totalmente. Meus amados irmãos e irmãs, coloquemos o nosso coração totalmente nesta Eucaristia, nesta celebração do sacrifício, para vivermos profundamente esse tríduo pascal. Para que possamos hoje receber Jesus, adorá-lo profundamente, para que desta noite até amanhã, quando celebraremos também na ação litúrgica a morte de Deus, a morte de nosso Senhor, nesse coração silencioso, desejoso de continuar unido a Deus. Esse tríduo pascal é como se fosse uma celebração só, que começa hoje, na quinta-feira santa, e vai terminar então na vigília pascal, no sábado santo. Nós vamos vivendo essa única celebração dessa paixão de Jesus, nos colocando junto a Jesus, colocando junto a Jesus na cruz, no seu sacrifício, aprendendo dele a entregar-nos totalmente a Deus e ao próximo. Que possamos então, com a ajuda de Nossa Senhora, Virgem das Dores, caminhar esses mesmos passos de Jesus, com o nosso coração entregue cada vez mais a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.